Ora, mais um episódio, desta vez com o rapaz, sim, porque eu te vou tratar por rapaz, não penses que vai ser senhor deputado. Não. Está certo. Natural de Lisboa, 31 anos, presidente da Juventude Popular e deputado municipal em Lisboa. Francisco, olha, antes de mais, obrigado mesmo por teres aceito este convite. Eu sei que isto vai ser foi uma coisa difícil de organizarmos a nível de agendas e tu próprio sabes disso. Tivemos ali a tentar conciliar tudo, mas olha, fico mesmo feliz que tenhas aceito. Tenho a certeza que vai ser uma conversa super produtiva. E a pergunta inicial, e não sei se estás à espera ou não, porquê a política? Bem, Tomás, de rapaz para rapaz, obrigado pelo convite e também parabéns pela iniciativa que tens tido de expor alguns conteúdos de preocupação das novas gerações, não só de política, mas de literacia financeira, de capacidade de intervirmos, de sermos cidadãos autónomos e com capacidade de resposta aos desafios. E a política surgiu de uma forma, eu não diria natural na minha vida, mas de uma forma, enfim, relativamente tranquila. Eu, quando era mais novo, hoje tenho 31 anos, mas quando era ainda um bocadinho mais novo, gostava muito e gosto de História. E lembro-me ali naquele período de ensino básico, ensino secundário, ter sempre gosto, mais pela história política, pela história do século XX, e de gostar de estar envolvido em projetos, em equipas, em dinâmicas coletivas, digamos assim. Ou seja, sempre tiveste esta ótica e esta motivação de querer entrar na política tão jovem? Eu não tinha isso muito consciente, mas eu diria que sim, porque a política é uma parte da organização que nós, cidadãos, que as pessoas procuram em grupo proporcionar. Pronto, eu gostava de estar envolvido nesses âmbitos. E na faculdade comecei a participar na organização de juventude a que hoje pertenço e lidero, a Juventude Popular. Logo no primeiro ano tirei o curso de Direito, também é um curso muito orientado para a intervenção pública, porque conseguimos perceber de forma mais concreta as regras do jogo, a separação de poderes, os órgãos de decisão, como é que uma parte do poder político se organiza e pode proporcionar. Portanto, não é em vão que também depois temos tanta gente, juristas, pessoas do mundo do direito, envolvidas na atividade política, e depois tive outra intervenção a nível de associativismo estudantil, universitário e desportivo. Portanto, eu acho que não foi assim uma coisa assim tão precoce, mas o que sinto é que surgiu numa boa fase da minha vida, ou seja, ali a fase de entrada na universidade, em que começo a militar de uma forma mais intensa. E porque é que eu acho que isso é positivo? Percebo que haja alguns receios, mas no meu caso, hoje em dia a minha ocupação política é intensa, mas eu não a encaro como um fardo. Foi algo que dentro da minha dinâmica social foi entrando. Foi crescendo o teu, digamos, amor, se é assim que podemos rotular, o teu amor pela política foi crescendo e foi cada vez se acentuando mais? Ou não sentes que foi uma coisa gradual, ou sentes que sempre teve lá aquela motivação de entrar nesta área? Não, eu acho que as coisas vão evoluindo e vamos nos adaptando, não é? Eu continuo a ter imensa paixão pela política, mas hoje o meu grau de compromisso com a política é muito maior do que era há 12 ou 13 anos atrás. Mas o que eu quero dizer é que isto foi um processo gradual e acho que isso é positivo. Ou seja, se calhar hoje, se eu com 31 anos pela primeira vez me propusessem ou eu estivesse interessado em entrar num funcionamento de uma estrutura de um partido, numa dinâmica de poder local como também tenho, isso implicaria um custo de adaptação muito grande da minha parte, porque já por causa do fim da carreira académica, de estar a trabalhar, de ter família, pronto, esse conjunto de compromissos podia-me limitar. E eu conheço muita gente muito qualificada e boa e que podia dar muito à política, que por outros compromissos que são muito válidos, quer dizer, de razões pessoais, profissionais, não encontram com tanta facilidade espaço para no seu dia-a-dia terem intervenção política. Isso comigo funcionou. Eu acho que há muitas razões, mas uma delas foi ter começado numa fase mais jovem, em que tinha mais tempo livre e, portanto, as coisas foram-se adaptando, houve um processo de adaptação. Agora, o gosto, o amor, se quiseres, à política, esse continua a existir e até acho que tenho um conhecimento maior, claramente, do que tinha há uns anos atrás, portanto, e a tendência é para que isso continue a evoluir. Certo. Tu atualmente
como entraste nesta fase e nesta área, de certa forma, num estado tão prematuro, e tu vês como é que é a vida política atualmente e, de certa forma, consegues ver a evolução que ela teve nos últimos anos, consegues a caracterizar como transparente e acessível aos dias de hoje, ou ainda sentes que existe aquela inacessibilidade que sempre, de certa forma, perdurou em Portugal durante muito tempo? Ou seja, aquele distanciamento entre o político e o povo. Tu ainda sentes esse distanciamento ou cada vez sentes que existe uma maior acessibilidade? Bem, é uma ótima pergunta. Eu estou do outro lado, não é? Da parte de quem, se errarmos, está a falhar, Certo. não ser acessível. Acho que podemos ver isto de várias perspectivas. Por um lado, a questão da transparência da atividade política e, por outro lado, a acessibilidade que as pessoas podem ter aos políticos, a quem os representa. Acho que, do ponto de vista da transparência, apesar de tudo, e apesar de sucessivamente termos situações, escândalos, denúncias no jornalismo, Certo. eu acho que hoje há muito mais mecanismos de transparência e de escrutínio do que é que os políticos fazem do que havia há 10, 15, 20 anos atrás. Quer pela questão do mundo digital, quer pelos próprios mecanismos, por exemplo, de contratação pública, não é? Por exemplo, hoje uma autarquia local que celebra um contrato tem que o publicar necessariamente num portal que é o Basgov. Os procedimentos de contratação pública que envolvem milhares e milhões de euros têm que ser publicados. Há um escrutínio também da parte dos jornalistas, embora o jornalismo tenha grandes desafios, que tem muito mais acesso à informação e ao tratamento de dados, e o cidadão, o eleitor, também tem essa possibilidade de ele próprio fazer a sua investigação, ao contrário, se calhar, do que acontecia há uns anos atrás, em que essa informação estava muito vedada ou era só acessível a uma certa elite. E tu sentes que as pessoas, desculpa interromper, tu sentes que as pessoas cada vez se interessam mais pela política, porque tu próprio, nós agora aqui analisando um bocado o espectro mediático, o Tiago Paiva e outros youtubers que de certa forma cada vez introduzem mais a política naquele que é o espaço das redes sociais, tu sentes que essa presença da política nesses espaços está cada vez a conectar os jovens mais à política? Porque se nós formos a analisar em anos anteriores, os jovens nunca tinham aquela muita vontade de saber o que é que se encontrava no mundo político. E cada vez existe mais essa preocupação. Repara, isto está relacionado ainda com o segundo ponto da resposta que eu te ia dar em relação aos políticos e como se conectam. Eu acho que hoje também há uma facilidade muito mais direta das pessoas entrarem em contacto com os políticos. Isso é bom. Claro. É verdade, nós sabemos, não é o meu caso, mas sabemos que há muitos políticos que não são eles próprios a gerir as suas redes sociais ou nem têm acesso a essas contas. No meu caso, ainda que eu tenha pessoas que me ajudem, a verdade é que sou eu que a giro e, portanto, uma mensagem como a tua, este convite surgiu de uma mensagem no Instagram e eu procuro responder sempre também a esses pedidos. E, portanto, acho que há vias mais diretas de contacto, isso é positivo. Agora, está do nosso lado como é que acolhemos isso ou não. E isso entra nesse aspecto que tu também, neste exemplo, de trabalho de alguns youtubers que têm feito e têm uma panóplia de temas que abordam e decidiram também agarrar o tema da política. Eu acho isso extremamente positivo. Tenho, se calhar, colegas meus e pessoas do meu e de outros partidos que acham que não devemos ir por aí. Eu acho que devemos ir por aí, porque essa é uma porta de entrada gigantesca nas novas gerações. Claro. Portanto, sim, eu acho que há uma parte desse trabalho que está a chegar a públicos que de antes não chegava, e o diagnóstico ainda que eu faço em relação à participação dos jovens é uma. Os jovens têm interesse por política. Em muitos dos casos não têm grande interesse pelos meios mais convencionais da política, e a política tem que se adaptar. Tu não sentes que a própria política às vezes cria uma narrativa e uma comunicação tão distante para não conseguir chegar aos jovens? Eu acho que não é uma coisa pensada, eu acho que é uma sequência que resulta nisso. Okay. Ou seja, eu não tenho a ideia de que os políticos têm uma linguagem complexa, até porque eu às vezes reconheço que tenho uma linguagem complexa ou menos acessível. Não é para afastar ninguém da política. Certo. É porque há um certo estilo de discurso, de dialética, de modo de falar. De oratória que às vezes é preciso manter essa postura. Sim, mas temos que ter um meio termo e um equilíbrio, não é? E por isso não acho, mas a intenção não é afastar as pessoas da política, embora o resultado possa às vezes ser seja esse. No entanto, nós cada vez vemos mais essa metamorfose, se é que possamos dizer, nas redes sociais. Cada vez existe mais eu não digo banalizar, mas tentar criar realmente um discurso mais casual para realmente chegar aos jovens.
a própria forma como fazem, de certa forma, Reels, TikToks, já não mantém essa postura e essa dialética, como tu referiste, tão formal e tão linear, e de certa forma realmente começam a ter uma comunicação muito mais assertiva para chegar aos jovens. Eu concordo em absoluto, mas também quero dizer uma coisa e partilhar contigo este pensamento, que Claro. o imediatismo do meio digital deve merecer adaptações por parte dos protagonistas políticos e das estruturas, das instituições, mas não deve inverter o que são os seus princípios. Claro. E o que é que eu quero dizer com isto? É natural que a democracia e os ganhos da democracia, da governação, enfim, dos exercícios da oposição, não se faça do dia para a noite, não é? E, portanto, a democracia não tem a velocidade de um TikTok, do Instagram, de uma mudança de canal ou de um episódio na Netflix. Eu acho que isso é importante. Certo. E, portanto, nós temos a nossa geração e as gerações um pouco mais novas têm crescido num contexto muito imediato de fazer acontecer a coisa já e agora. Exatamente. Isso não é compatível com todos os atos necessários na democracia, nem é desejável, não é? Há temas tão complexos que nós precisamos de discussões aprofundadas, nós precisamos debater, nós precisamos de ouvir especialistas, nós precisamos de saber casos comparados do que se passa noutras realidades. Portanto, a política precisa de rapidez, o processo de decisão das políticas públicas precisa de velocidade, mas não pode ser pressionado a um ponto em que se perverte a qualidade da representação pela questão de responder aos likes e aos momentos instantâneos das redes. Então tu afirmarias que, por exemplo, os políticos com a sua presença no TikTok, és apologista, é uma forma de ganhar votos ou é para ser mais acessível? Qual é que é o objetivo? Porque nós até há mesmo muito pouco tempo não tínhamos esse tipo de conteúdo, em que os próprios políticos apreciam no campo mediático e no campo das redes sociais. Porquê é que houve esta transição? Qual é que foi a razão? Eu acho que a razão maior é a proximidade a quem vota, não é? Aos eleitores então, e às comunidades que querem participar votos? Na política. Sim, popularidade. Sim. Isso, mas repara, isso não tem mal nenhum. Não, claro que não. Esse é o princípio, é uma estratégia. É uma estratégia e é um princípio quase transversal a toda a atividade política. A existência de outdoors, que é um mecanismo mais clássico, é propaganda, não estou a dar nenhuma conotação negativa a isto. O único aspecto que eu tenho até em particular, algumas reticências quanto ao TikTok em particular, é a relação desta plataforma com a China, não é? Porque nós sabemos, por exemplo, se tu fores deputado europeu, olha, o líder do meu partido, do CDS, o Nuno Melo, que agora é Ministro da Defesa, mas ele, enquanto deputado do Parlamento Europeu, não podia ter nos seus dispositivos o TikTok, porque há uma orientação da União Europeia e para todas as instituições europeias que funcionários, deputados, membros da Comissão não podem ter TikTok, porque há um sério risco de fuga de informação e de ofensa à privacidade por terem aquela aplicação. Isso gera muito mais preocupação, porque hoje temos grandes desafios a nível da política internacional e da política nacional no que é a nossa privacidade, a nossa intimidade e até matérias de Estado que nós conseguimos compreender. É natural que haja arquivos em e-mails e que não temos segurança de que certas aplicações respeitem devidamente essa defesa própria que os Estados, as instituições e as pessoas devem ter. Por acaso não tinha noção dessa questão de que a identidade dos ministros não podiam ter essa aplicação. Sim, mas realmente faz sentido. E é uma discussão que vai aquecendo e arrefecendo, mas, por exemplo, não há muito pouco tempo, tu em Itália tiveste uma proibição à utilização de alguns mecanismos de inteligência artificial, por exemplo. Tivemos eleições europeias já há algum tempo que a Comissão Europeia está a desenvolver um grande pacote de regulação à inteligência artificial. Lá está, é algo que necessita de algum tempo, mas é um tema super atual e que deve merecer a nossa preocupação, porque até do ponto de vista, não querendo entrar muito em discussão ideológica, mas nós há uns anos, do ponto de vista da perspectiva liberal, mais de proteção das pessoas, tínhamos a grande questão do indivíduo versus o Estado, não é? Certo. Do Estado controlar a nossa vida. Eu acho que hoje nós temos outros desafios para além desse. Nós temos o desafio de grandes plataformas poderem condicionar, sem nos apercebermos, a nossa vida e o nosso dia-a-dia, fazendo escolhas que parecem ser nossas, mas que têm algo de viciado ou de influenciado por manifestações que não da nossa vontade.
E, portanto, também há um combate que nós temos que ser vigilantes enquanto cidadãos, enquanto organizações, enquanto a própria resposta do Estado, da União Europeia, para proteger a nossa liberdade. No entanto, temos aqui um impasse que tu próprio ainda agora disseste que as organizações e a política, de certa forma, às vezes demora a adaptar, não sei se foi esse o termo correto que disseste, mas que as plataformas como TikTok e Instagram movem-se a um ritmo tão rápido que às vezes as próprias organizações e a própria política às vezes têm dificuldade em acompanhar essas tendências e às vezes existe aqui um certo desfazamento. E como por exemplo esta questão que eu realmente não fazia ideia de que certos ministros não podiam ter TikTok, mas realmente faz sentido. Sim, membros de instituições europeias. O argumento que até funcionários, não estamos a falar só de pessoas que foram, não só de representantes, não só de políticos, digamos certo. Assim. Há aqui uma pergunta que eu te gostava de fazer e que vai de certa forma aqui introduzir alguns dos tópicos que nós vamos abordar, que é, mediante a situação presente em Portugal, no que concerne a áreas como as oportunidades para a empregabilidade jovem, a habitação e imigração, tu sentes que as pessoas neste momento estão contentes, descontentes e qual é que é a tua opinião geral sobre estas temáticas? No modo geral e depois tentarmos aprofundar um bocado em cada uma delas. É assim, eu acho que a percepção, não é só a percepção, é mesmo os indicadores, os estudos de opinião, mais ou menos exatos, apontam-nos para uma frustração generalizada das pessoas face à política em Portugal. E depois também tens alguns paradoxos, não é? De pessoas que, por exemplo, confiam mais nas instituições europeias do que nas portuguesas, certo. Mas votam muito mais expressivamente nas eleições nacionais, legislativas e até nas autárquicas, certo. São as eleições que têm a maior participação, do que nas europeias, apesar de aparentemente confiarem mais nas europeias. Agora, há algum desgaste da política e da forma como a política tem conseguido responder a esses desafios. E tu apontaste aí 2, 3 grandes áreas onde nós temos de fazer muita coisa. O tópico da empregabilidade, sobretudo para as novas gerações, o tema da habitação e o tema da demografia e da natalidade, e natalidade sim ou não versus imigração, essas são áreas onde há muito por fazer. Eu diria que nos últimos anos, sobretudo na última década, foram dadas péssimas respostas nessas áreas. Tu tens mais de um terço dos jovens dos 15 aos 35 anos residem fora de Portugal. Isto é um indicador muito alarmante do que é o nosso futuro e do que é uma consequência do nosso passado. Eu acho que isso deve-nos fazer refletir sobre o que é que andamos a fazer, não só enquanto políticos, mas também enquanto eleitores, porque é que fazemos certas opções em detrimento de outras e no caso português, a esquerda teve grande responsabilidade nisso, porque tivemos um governo do Partido Socialista durante os últimos 8 anos com condições para governar. Não esteve sob assistência financeira, teve um grande desafio que foi a pandemia, o Covid, mas podia ter feito muito mais, pelo menos para minimizar os impactos do aumento do preço da habitação, da resposta para a habitação no setor público, no setor social e no setor privado, que não fez. Agora, como imaginarás, eu também tenho uma grande esperança que este governo, se tiver condições para governar, possa fazer diferente. Tem condições, na tua ótica? É assim, as pessoas esperam que um governo faça isso mesmo, ou seja, que governe. Portanto, se os outros grupos parlamentares que não apoiam diretamente este governo, do Partido Socialista, do Chega, da Iniciativa Liberal, não vou colocar aqui a dimensão mais radical da esquerda portuguesa, como o PCP ou o Bloco, ou enfim, podemos também inserir aqui num meio caminho livre, mas se estas forças políticas pelo menos viabilizarem, não estou a dizer que têm que subscrever tudo o que o Governo faz ou propõe, mas pelo menos derem condições durante um período mínimo para que este Governo possa governar, acho que as coisas podem correr bem. Mas essas próprias condicionantes que às vezes os partidos colocam no Governo, porque é que eles têm tanto interesse em fazer oposição ao Governo e ver se realmente as medidas são realmente boas para os portugueses ou não? Porque eu às vezes sinto que estamos aqui em várias equipas de futebol em que o Governo é o mau e nós estamos todos contra ele, mas supostamente não devíamos estar contra o Governo. Supostamente nós queremos um Portugal melhor e um país melhor. Porque é que existe tanto essa tática de, mesmo, não sei se agora o que eu vou dizer é factual ou não, mas o próprio Governo ainda não tinha apresentado
o programa do governo e o PCP já o queria apresentar uma moção de rejeição. Porquê é que existe esta tentativa tanto de eu é que tenho a solução e todo o resto está errado? Porquê é que existe tanto este discurso? Eu acho que há um princípio normal em democracia que deve existir, que é a existência da oposição. E a oposição pode ser diferente, pode ser mais à esquerda, pode ser mais à direita e pode existir oposição de esquerda e direita ao mesmo tempo. Isso não me choca nada. Acho que há uma certa partidaria para depois ganhos político-eleitorais, não é? Nós tivemos esse caso já nesta legislatura de, por exemplo, propostas. O governo do Partido Socialista liderou durante 8 anos, os últimos dos quais com maioria absoluta. O fim da SCUT, tu és do Algarve, sabes que isto das antigas SCUT, pronto, que tem muito impacto. O governo do PS reprovou sempre todas as mas é interessante que agora, como perderam o eleitorado no Algarve, já trazem um assunto para cima da mesa. Eu acho que é isso, há um bocadinho esse popularismo, uma dimensão um bocado populista que não está só nos radicalismos. Agora, eu acho que pode haver condições, até estas eleições europeias o que nos dizem é que os portugueses nem estão muito insatisfeitos, nem extremamente satisfeitos com nenhuma resposta política. Do atual governo? Sim, eu acho isso. As últimas eleições europeias apontam, houve um crescimento da Aliança Democrática e um crescimento também do PS no score eleitoral face às legislativas, mas não houve nenhum distanciamento, nem tiveram pela diferença de um ponto. Sim, diferença de um ponto e as duas forças políticas... E ambas cresceram. Exatamente, ambas cresceram. Mas nenhuma teve uma derrota eleitoral ou uma grande vitória eleitoral. Eu acho que isso demonstra que as pessoas não querem grandes mexidas neste momento e que, portanto, quem nos representa, os deputados da nação, deve haver um diálogo do governo com o Parlamento, devem chegar a entendimentos para que haja condições. As pessoas não querem mais eleições, quer dizer, querem que seja governado. Estabilidade. Eu acho que tem que, sim, é natural que esta estabilidade tenha que ser sucessivamente e continuamente construída, não é? Porque se não há uma maioria estável no Parlamento, é mais do que válido que as oposições chamem em si a negociação. Isso é normal. Agora, se há princípios que foram votados e que estão a ser barrados no Parlamento, eu acho que isso é mau para a democracia. As pessoas não conseguem perceber isso com razoabilidade. Nós precisamos de uma democracia que se renove. A democracia só se renova se as instituições conseguirem cumprir o seu objetivo. E o objetivo é estar e propor caminhos, não é? Eu acho extraordinário que, por exemplo, se critique agora muito este governo porque está só ou fala muito para a classe média. Bem, mas ainda bem que fala para a classe média. Nós tivemos até porque o grande problema aqui não é a questão do salário mínimo, é o problema da descida do salário médio, cada vez se equipara mais com o salário mínimo. Claro, aproxima-se cada vez mais. E ainda bem que há diferenças, não é? Sim. Se calhar o PS teve uma política sucessiva de aumentar sempre o salário mínimo nacional e não olhar para outras componentes. Então deixem quem faz diferente fazer diferente. Foi por isso que as pessoas votaram na AD, mais na AD e menos no PS. Foi por isso que quiseram mais deputados do PSD e do CDS e um bocadinho menos do Partido Socialista. Portanto, acho que isso é normal. Não é a primeira vez na nossa história e, portanto, estou a entrar aqui muito em tática e no que é a composição parlamentar, mas acho que há condições, sim. Não acreditas que o Governo vai cair nos próximos tempos? Eu acho, bem, é uma pergunta que pode estar sempre sujeita à resposta que deva ser atualizada, mas estas eleições europeias acho que deram um indicador de que este Governo, pelo menos, tem não só todas as condições para aprovar o próximo Orçamento do Estado, portanto é um instrumento, é a ferramenta essencial para poder governar no próximo ano, e portanto, no mínimo, teremos um Governo de 2 anos, e isso acho que já é um indicador importante para as pessoas perceberem algumas diferenças, não todas. E há um espaço temporal para realmente exercer aquelas que são as motivações e as vontades do Governo atual? Ou seja, da AD realmente querer incorporar as suas propostas e é tempo suficiente para essas propostas se solidificarem? Não é o tempo necessário para todas as propostas, mas repara, por exemplo, a discussão, estamos a falar de empregabilidade e de como é que se pode mudar o paradigma. Certo. Nós já apresentámos algumas propostas muito importantes em matéria de fiscalidade que eu acho que podem inverter isto. O IRS Jovem. O IRS Jovem, se deixarem efetivamente essa proposta passar, que é uma medida do Governo, vai representar um grande alívio fiscal
para muita gente, até aos 35 anos, mesmo muito considerável. E isso vai permitir duas coisas. Primeiro, aliás, três coisas. Primeiro, que o investimento internacional olhe para Portugal como um país que tem um regime fiscal muito favorável para a retenção de talento e, portanto, é natural que haja interesse dessas empresas em investir em Portugal, porque aqui podem proporcionar postos de trabalho cuja remuneração líquida é mais interessante do que, por exemplo, em Espanha, do que em França, Claro. do que no Reino Nós temos de Unido. tornar, de certa forma, Portugal atrativo. Claro. E o que eu sinto é que nós temos uma fiscalidade tão alta que torna Portugal não atrativo Mas, para as empresas Tomás, sediarem cá. eu concordo contigo. Agora, se esta proposta do IRS jovem entrar em vigor, e já foi proposta pelo Governo, se ela entrar em vigor, torna Portugal entra no top 3 dos países com o regime fiscal mais atrativo para as novas gerações no quadro da União Europeia. Eu acho que isso era muito expressivo e podia dar grande impacto. E obviamente, que também provocava outros dois efeitos para além da melhoria e do aumento do emprego, que são aqueles que têm mais condições para continuar, porque vão ter um impacto direto na sua remuneração no final do mês, e aqueles que emigraram, que foram Tem a aqueles potencialidade 30%, de voltar. exatamente, têm um incentivo a voltar ainda maior. Portanto, há um caminho a fazer. Essa medida por si, por exemplo, vai poder ter já frutos se for aprovada. Há outras que precisam de outro caminho, por exemplo, a redução de impostos para as empresas precisa de mais tempo, precisamos de outra maturidade, a melhoria das remunerações para vários dos funcionários do Estado em posições tão sensíveis como a defesa nacional, a segurança, a saúde, a educação, sendo que os professores já chegaram a acordo com este Governo. Precisa um pouco mais de tempo, mas há caminho a fazer e, portanto, perdíamos aqui o dia todo a falar sobre isso, mas acho que o Governo tem condições para continuar e fazer diferença. Há uma coisa então que nós podemos acordar logo assim de início, e não sei se concordas, que é, se nós baixarmos a carga fiscal em Portugal, é o primeiro passo para se dar para resolver Portugal, ou não? É um primeiro passo, mas temos que dar respostas noutras duas áreas que são também muito importantes, não é? Não basta Portugal ter super baixos impostos para isto funcionar, porque senão há muitos países que nós conhecemos noutras áreas do planeta que têm impostos quase a zero e que depois falta muita coisa. E eu acho que as outras duas áreas onde nós precisamos ter mais evolução é a área das qualificações. Nós precisamos ter boa formação, precisamos ter uma boa educação no ensino básico, no ensino secundário, no ensino universitário, no politécnico, na formação ao longo da vida. Nós temos que dar essas respostas para nos diferenciar, porque só isso é que o investimento é por condições financeiras fiscais, mas tem que existir mão de obra qualificada para dar resposta e promover inovação. E depois outra área também muito importante que é das infraestruturas, não é? Nós somos um país de média dimensão a nível europeu, de pequena dimensão a nível internacional, se falarmos de território continental e ilhas, mas se depois somarmos a questão do mar, já somos um país com muito potencial. Agora, nós continuamos com grandes carências de infraestruturas, de transportes, de acessos. Mas fruto a uma ausência de capital, dirias que Portugal não tem capital para desenvolver essas infraestruturas? Qual é que é o problema? Eu acho que há falta de incentivos à promoção dessas infraestruturas, não é? Em que sentido? Por exemplo, nós temos uma Por parte do Governo? Sim, sobretudo. Nós temos uma ferrovia muito debilitada que então porquê é que não existiu essa manutenção na ferrovia? Porquê é que não existiu esse desenvolvimento nas infraestruturas? Houve uma fase em que se achou... Primeiro, tivemos o século XX marcado por também um período ditatorial em que não houve aposta nesse tipo de infraestruturas, vamos ser francos. Depois, no pós-25 de Abril, tivemos um processo de transformação em que durante muito tempo se deu prioridade, por exemplo, às autoestradas. Ainda hoje tenhamos capitais de distrito, por exemplo, como é o caso de Beja, a minha família paterna é de Beja, que não tem autoestrada direta. E há outros casos assim pelo país, de cidades do que chamamos interior, que é uma coisa um bocado para mim que me gera comichão, como é que um país da nossa dimensão pode-se dizer que tem interior e litoral. Não será isso fruto de uma certa regionalização por parte e desenvolvimento por parte de cidades como Lisboa e o Porto, sim, há em que deixa grande parte das outras cidades vulneráveis? Claro. Porquê é que existe tanto essa vontade de apenas crescer os grandes centros, as grandes metrópoles e esquecer o resto do país? Assim, eu acho que houve um crescimento desigual
há uma dimensão que é natural, ou seja, é normal que a economia faça essa diferenciação, mas aí é que o Estado deve dar uma resposta para tentar equilibrar os pratos da balança e para gerar incentivos para que outras zonas do país mereçam investimento público e investimento privado. Agora, eu acho que isso aconteceu muito por uma ausência de noção do território como um todo, não é? E uma ideia de que em Lisboa é que se decide tudo e Então mais víamos alguma Portugal coisa. como partes. Sim, por exemplo, nós temos uma ideia, eu acho que nós temos um bom exemplo que é o ensino universitário. Diz muito, eu já sei do ensino universitário, pelo menos por enquanto, mas muito possivelmente os teus ouvintes estão a estudar no ensino superior ou querem ir para o ensino superior. Correto. Tu tens, por exemplo, em Lisboa, a concentração do maior número de instituições universitárias do país, Certo. quando já é uma cidade que por si já tem muita gente e que já tinha muitas razões para ter incentivos naturais sem ter que ser o Estado a autorizar a abertura de instituições. Portanto, por exemplo, se fores ao Reino Unido, é verdade que Londres tem algumas instituições de ensino superior, mas as principais capitais universitárias, polos universitários não estão em Londres, estão em Oxford, estão em Cambridge. Certo. Houve uma cultura e uma tradição que em Portugal até existia, por exemplo, com o caso de Coimbra e com o caso de Évora, Correto. que se perdeu e que se deixou um bocado ao facilitismo de Lisboa e Porto Certo. concentrarem esse tipo de apostas. Eu acho que aí é um bom exemplo de que a dada altura houve um facilitismo de é aparentemente mais próximo, dá mais jeito a certas pessoas, a certos grupos de interesse. Não estou a dizer que há aqui corrupção, é só um conjunto de sinergias que se foram proporcionando para que haja uma desigualdade muito grande. Portanto, se nós tivermos boa aposta fiscal nas infraestruturas e nas qualificações, acho que o país pode mudar para bastante melhor. E tu ainda acreditas nisso? Eu acredito, claro que eu acredito nisso. Pois, senão não estavas na política. Claro, não é? eu acredito muitíssimo nisso. Eu estou na política, primeiro porque gosto de política, e o meu gosto pela política deve-se também Ao gosto que tens por Portugal. Exato, eu acreditar de que a política é que pode, em grande medida, transformar a vida da sociedade e das pessoas. Não é? E um dos grandes desafios que temos pela frente é o tema da habitação. O tema da habitação, falávamos aqui em off, se é um problema português ou global, e que Portugal sofreu com o problema global. É um problema que tem uma dimensão global, mas para a qual eu acho que em Existem Portugal... algumas condicionantes que, Sim, que claro. retratam aqui a É assim, repara, não é? problemática. Porque é que Lisboa está também no topo das cidades mais caras por metro quadrado do mundo. Pela não é? falta de oferta. Pronto, mas isso quer dizer que nós fizemos alguma coisa mal ou menos bem perante outros players, outros estados, outras cidades. Quer dizer, Lisboa não é uma cidade com mais procura do que Paris, ou do que Roma, Certo. ou do que Londres. O que eu acho que nós tivemos, de uma forma relativamente resumida, foi um período muito grande em que faltou oferta na construção de nova habitação, mas também faltou muito incentivo à manutenção de casas. E à renovação. Exatamente, à reabilitação. À reabilitação, correto. Porquê? E de forma rápida. Desde o Estado Novo, antes do 25 de Abril, nós tínhamos uma política que era de congelamento de rendas. Certo. Ou seja, tu Tomás, em 1960, celebravas um contrato de arrendamento por 10 euros, na altura escudos, não vamos fazer aqui a conversão, mas o correspondente a escudos, e durante um período gigantesco desse contrato de arrendamento, as atualizações eram muito pífias, muito pouco expressivas. E repara, nós só em 2012, 13, é que mudámos essa legislação de congelamento de rendas. O que é que isto provocou? Que os senhorios, os proprietários que tinham contratos de arrendamento e estavam presos a esses valores muito irrisórios, não tinham qualquer incentivo para reabilitar as suas casas, nem incentivos nem dinheiro. Degradação. Houve uma degradação brutal. E houve um desincentivo gigante ao mercado de arrendamento. Porque é que Portugal... Não era atrativo? Não era atrativo. Portugal é o povo da Europa que tem mais proprietários, apesar da crise da habitação. Porquê? Certo. Porque nós, durante muito tempo, tínhamos a ideia, e era justificado, de que arrendar uma casa era um mau negócio. Portanto, o que funcionava era a compra e venda, não existia incentivo Certo. para o mercado de arrendamento. E faz muito sentido teres um mercado de arrendamento pujante, não é? Claro. Porque até pelos desafios que hoje nós temos, hoje estou a trabalhar em Lisboa, amanhã posso ter uma oportunidade no Porto, posso ter a oportunidade em Madrid, em Paris, em Londres, em Xangai, enfim, Claro. em muitos pontos do mundo. E se calhar não queres fazer um investimento tão avultado, é uma estratégia, pronto. E ainda bem que já há uma noção maior disso. Agora, temos ainda um mercado de arrendamento
relativamente fraco e há muito a fazer no processo de desburocratização de licenciamento, nos custos que temos de matérias-primas. Falávamos também sobre a questão da tributação em sede de IVA, não é? É verdade que quando compro uma casa não pago IVA, mas toda a matéria-prima, ou uma grande parte da matéria-prima que o construtor adquire para fazer a casa e todos os intermediários, em muitos casos foram tributados com a taxa máxima de IVA. Correto. Portanto, a habitação de facto não devia ser um bem de luxo, pelo menos a primeira habitação, a habitação permanente não devia ser um bem de luxo e eu acho que estamos a fazer diferente, porque com este governo, só para terminar esta matéria, já temos a proposta, por exemplo, da isenção de IMT. Já estive a ler. Já estiveste a ler? Pronto, eu acho que é muito positiva. Por exemplo, no meu caso e da minha mulher tinha dado um jeitaço, tínhamos poupado muito dinheiro. Mas nem penso tanto no meu caso, penso sobretudo no caso de jovens famílias e de jovens que querem comprar uma casa e não conseguem ter uma poupança significativa para fazer face a todos esses custos. E, portanto, para além da redução de impostos que nós já estamos a propor, também temos um mecanismo de garantia mútua que permite que aqueles custos de entrada sejam pagos em prestações. Eu acho que isso é muito positivo e pode permitir àqueles que queiram ter casa uma maior facilidade. Na tua opinião aqui, falando aqui da questão da habitação, tu não sentes que a própria habitação em si, enquanto modelo, eu próprio estudei 10 anos interiores e de certa forma é uma área que me agrega, que tenho bastante interesse, tu não sentes que a própria disposição das casas atualmente tem uma grande, como é que eu posso dizer, ou seja, temos uma casa, por exemplo, vamos dar aqui números, com 150 metros quadrados em Lisboa, correto? Tu sentes que um casal na casa dos seus 24, 25 anos necessita de uma casa com 100 metros quadrados? Será que não precisavam de apenas uma casa com 25 ou 30? E se calhar o valor de uma casa de 100 ou de 150 metros quadrados, em vez de ser 500 mil euros, algo com 25 ou 30 metros quadrados, iria ser na casa se calhar dos 80 ou 90 ou 100 mil? Um valor muito mais realístico. Percebes? É que esta questão toda da habitação, nós dizemos, pronto, não existe oferta, não existe incentivo, é verdade. Mas se calhar, porque eu próprio tenho a noção de que existem regras a nível da quantidade de metros quadrados que uma habitação pode ter. Se nós fizéssemos parcelas muito mais pequenas, muito mais acessíveis, adequadas ao estilo de vida de jovens que estão a começar a vida profissional, até porque eles não precisam de uma casa com 100 metros quadrados. E de certa forma estamos aqui por exemplo, temos aquele discurso de que a habitação de luxo é uma das causas do problema da habitação. Isso não poderia ser mais longe da verdade, até porque o segmento de imobiliário de luxo representa apenas 1 ou 2% de todo o imobiliário em território nacional e também existe uma grande alocação de capital fora de Portugal dentro do território nacional. Portanto, qual é a tua opinião sobre isso? A construção de parcelas muito mais pequenas que se adequem ao... Sim, eu acho que eu concordo contigo no diagnóstico de que há uma tipologia de habitação que hoje já não se adequa. Não é? Certo. Mas também podemos entrar aqui em algumas contradições. Por exemplo, e em Lisboa isso acontece, o impedimento de inscrição de novo alojamento local, e eu estudei um pouco dessa matéria porque foi uma deliberação contra o que nós queríamos, mas uma deliberação da maioria para suspender a inscrição de novos alojamentos locais em Lisboa, em toda e qualquer parte de Lisboa. Mas o que é que nós vimos do estudo? E a ALEP, que é a Associação de Representação dos Empresários de Alojamento Local, apresenta é que a maior parte das casas que estão para alojamento local são casas cuja dimensão, cuja tipologia não interessa para agregados familiares. Certo. Até à disposição das cozinhas, não quero entrar aqui em grandes detalhes, mas são casas e a localização em determinados centros históricos que não são tão favoráveis para o contexto de comunidade e de família dia-a-dia. Agora, claro, uma casa de 200 metros quadrados não tem que ser primeiro para toda a gente e se calhar não interessa mesmo a certas famílias e a pessoas mais jovens. Isso pode tirá-las tirar-lhes a oportunidade. Por isso, concordo contigo, sim, que uma nova construção deve estar orientada também para esse conjunto de incentivos. E por isso é que me parece tão importante que as respostas que damos a nível público não se fixem só no setor público
do Estado, porque o Estado, por um lado, não tem muitos terrenos, tem muitos imóveis, tem muito património, tem, enfim, muitos lotes para construir, muito espaço para construir lotes, mas não tem todos os recursos para do dia para a noite fazer acontecer. Certo. Agora, tem a de fazer um mecanismo que me parece importante, que é de, no fundo, por via de contratação pública, estabelecer um conjunto de caderno de encargos e com os privados construir tipologias que façam sentido para novas realidades, não é? Portanto, isso é perfeitamente possível de acontecer e acho que durante muito tempo tivemos a prática de, por exemplo, tudo o que era espaço público ser orientado para serviços, enfim, para termos serviços, emprego e pouco para a habitação. Lisboa e Porto foram talvez desse exemplo. E nós precisamos é de muito mais incentivos do público, do privado e do setor social. Portanto, a tipologia é importante. Agora, também temos de ter um equilíbrio de depois permitir aos jovens, quando querem dar um passo seguinte na sua vida, de querer ter uma casa maior, porque a sua família se alargou, porque tem um conjunto de ocupações que exige um espaço maior, que não fiquem sempre aprisionados a essas casas pequenas. Isso parece-me importante. Mas lá está, o que pode haver é depois um crescimento gradual, ou seja, a pessoa tem a casa de 30 metros quadrados. Aliás, eu até pensei numa forma muito mais criativa de fazer isto. Imagina um grande terreno com 20 mil metros quadrados, Sim. fazer parcelas pequenas de 80 metros quadrados de terreno, uma construção bruta da área de construção de 50 metros quadrados, e estamos a falar de uma coisa simples, sem grande ornamentação e sem grande estética. As pessoas que compram essas parcelas, as pessoas quando, e estamos a imaginar isto no aldeamento, as pessoas quando crescem a família e quando têm o primeiro filho, no aldeamento ao lado, têm casas muito mais constituídas, ou até essa própria casa pode-se depois fazer um piso acima. Nós devíamos tentar pensar em estratégias muito mais, quase aqui fora da caixa, e tentá-las adaptar para o meio cotidiano, porque aplicar ideias, aplicar princípios que foram aplicados há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, na atualidade presente, não vai dar certamente uma solução positiva. Sim, eu concordo contigo. Até acho que há aí dois aspectos só que acrescentaria, que são o tema da renovação geracional, ou seja, nós temos que criar incentivos também para que uma parte da população mais idosa, que se calhar vive em casas enormes e que até constituem um risco para a sua segurança, tenha incentivos, por exemplo, para transitar para casas mais pequenas em certa fase ou ter um acompanhamento noutro tipo de respostas. E as famílias mais jovens que estão a crescer poderem ter ocupar essas casas, enfim, sempre com respeito pela privacidade e pela propriedade de cada um. E além disso, há um aspecto também importante a nível do urbanismo, que tem que ter os seus limites, mas que tem sido resposta em algumas realidades, como é o caso da italiana, que é a construção em altura. A construção em altura pode-nos permitir ter muito mais casas à partida no mesmo espaço, desde que isso depois, enfim, tenha mínimos de envolvência e de comunidade e de que não choque termos arranha-céus ao lado de casas mínimas. Isso tem que haver uma bizarro, certa coerência com a malha urbana. Claro, e o ordenamento do território é muito importante. Há aqui uma afirmação que eu escrevi, Francisco, e não sei se concordas, se discordas, vamos tentar aqui abrir aqui um bocado um debate, que é o facto do aumento populacional ter aumentado nos últimos anos, e isto por acaso faça uma notícia que deu ontem no telejornal, o facto do aumento populacional ter aumentado nos últimos anos, face ao fluxo migratório oriundo de outras culturas, embora esta possa parecer à primeira vista uma notícia positiva, pergunto eu se este é um fator que poderá motivar a um dissolver daquela que é a matriz civilizacional e identitária em Portugal. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Olha, a minha opinião é a seguinte: as migrações têm sempre impacto na nossa vivência social. É impossível acharmos que não muda nada, ou que tudo fica na mesma. Da mesma forma que já falámos disso aqui, eu estou muito apreensivo com as vagas de imigração dos mais jovens, não é? Porque isso está a dificultar e a mesmo amputar o nosso futuro. Claro que termos uma imigração maior comporta desafios, isso é evidente. Claro. A questão da nossa identidade nacional é importantíssima. Eu acho que um país tem vários fatores que caracterizam, mas porventura um dos mais importantes é mesmo a questão da identidade, da nossa vivência, do modo como nos relacionamos com o outro. Tu não receias que essa se possa perder, porque lá está. Há sempre riscos, mas temos que ter fatores de integração que
permitam que haja um bom equilíbrio dos vários desafios. Ou seja, há um desafio grande, que é queremos preservar a nossa identidade no que ela tem de mais nobre ou mais diferenciado e mais de acordo também com o que são os padrões da civilização atual, com os direitos humanos. Portugal não tem nada que eu entenda que choque com isso, não é? Também tivemos, há 50 anos, a sociedade também se comportava de uma determinada forma, que houve uma evolução e que, se calhar, aos olhos de hoje, é praticamente pacífico ou unânime que essa transformação tenha ocorrido. E agora, temos é que ter fatores de integração para certas culturas não estarem enredadas e guetizadas. Eu acho que esse é que é o ponto-chave. Porque há uma necessidade também para além da questão da preservação da identidade, que é, nós precisamos de pessoas que façam a nossa economia andar, que alimentem positivamente o nosso estado social com contribuições. Certo, mas isso são questões todas importantes. Mas a questão é, tu acreditas que tu consegues conviver e tu consegues integrar culturas e religiões que têm uma matriz completamente diferente da nossa e um modo de viver e um modo de operar e um cotidiano completamente diferente do nosso? Porque uma coisa é dizer-me, sim, nós precisamos de melhorar Portugal, nós precisamos de ter um crescimento pujante e tudo mais, e isso é tudo muito importante. Mas aqui na balança, o que é mais importante? Nós não conseguimos ter crescimento económico em Portugal com portugueses, e agora tu me podes perguntar, e o que é que define um português? Aqui o debate é um bocado de o que é importante. Tu consegues fazer essa integração? Tu acreditas nessa integração? É sim, acredito, claro que, mas eu não gosto de pôr a imigração toda na mesma caixa, porque há imigração muito diferente. Não é? Claro. Por exemplo, eu tenho-me sempre batido que acho que a imigração de língua portuguesa faz todo o sentido, mesmo que haja algumas diferenças e há diferenças culturais. Sim. Porque o fator da língua é logo um fator enorme de integração. E às vezes é uma grande barreira até para... Claro. E acho que também temos que ter políticas de imigração, atenção. Claro. Sim, a imigração é essencial e nós defendemos que a imigração é essencial. Claro, mas temos que ter critérios. Temos que ter critérios. Exatamente, sem regras não... Claro, temos que ter critérios. E eu acho que um dos desafios que, por exemplo, este governo já está a dar, Certo, apresentou 40 e tal medidas. Sim, de requisitos, por exemplo, da apresentação de contrato de trabalho. Portugal, vê bem isto, pois. Desculpa. Portugal muita gente que não sabe isso. É que Portugal... Pois, promete aquilo que vais dizer agora. Portugal era um dos países mais fáceis de entrar na Europa. Sim, e sabes porquê? Sei, por causa da manifestação de intenção. Pronto. Era isso que não sei se era... Era exatamente isso. E não sei se muitas das pessoas que nos estão a ouvir neste momento sabem disso. Ou seja, uma pessoa chegava a Portugal, não tinha contrato de trabalho e apenas manifestava que vou procurar trabalho, sim. E entrava logo e podia ficar e permanecer em território nacional. Isso era completamente errado. E eu nunca entendi que isto podia estar assim, porque nós estamos já a pagar custos disso. Mesmo que a nível estrutural ou macroeconómico isso não se sinta, mas, por exemplo, na cidade de Lisboa, que é onde eu vivo e trabalho e faço a grande parte da minha atividade política, tu tens vagas imigratórias que não são dignas para os próprios interessados, para os próprios imigrantes. Temos por exemplo, no último levantamento que ocorreu das pessoas em situação de sem-abrigo na cidade, certo. Metade eram imigrantes sem documentação. Ora, o que é que nós queremos? Primeiro, se não têm documentação, não deviam ter entrado. Mas certo. Depois, nós queremos mesmo que as pessoas venham para aqui, que estejam condenadas a viver na rua, que tenham trabalhos ultra precários, muitas vezes em situações que estão no limiar da dignidade humana e da escravatura. Eu acho que supostamente vêm com a ideia de ter uma melhor qualidade de vida, claro, e de conseguirem prosperar na vida. Claro, mas eu não quero fugir também ao teu debate. Acho que há culturas diferentes da nossa e há culturas cujo o padrão de princípio tem que se adaptar ao padrão ocidental. Não podemos ser nós adaptar-nos a essa realidade. Claro, é assim. Há matérias, por exemplo, que estão na dimensão étnica, religiosa, dos direitos das mulheres. Correto. Eu creio que nós em Portugal não devemos ter um espírito de tolerância para circunstâncias onde os direitos das mulheres sejam totalmente espezinhados. Certo. Portanto, e que fiquem em causa. Ou que seja um entendimo étnico ou religioso que as crianças não devem ir à escola. Não, isto tem que ser cumprido, porque se o serviço, se a nossa resposta de educação é obrigatória, é para que haja um espaço de convívio e de adaptação comunitária. Exatamente. Eu acho que esse, para terminar, é um grande desafio que nós hoje temos, que não está só relacionado com a imigração e de onde vem. Nós hoje vivemos uma parte da nossa vida muito menos em comunidade.
muito menos em Cada vez comunidade. mais isolados e cada vez Cada mais vez no mais eu. nos nossos contextos muito particulares, estamos Correto. menos na rua. Também está relacionado com hábitos também de ligação à comunidade, que não são só portugueses, são transversais. Mas nós temos que tentar que as pessoas estejam na rua, porque Certo. a comunidade é o núcleo que nos faz adaptar e que dentro das tensões de cada pessoa, de cada família com outras famílias, com o vizinho, com o inimigo, nos permite ter um mínimo de ordem e dá essa ordem, essa garantia. Portanto, a imigração merece fiscalização, merece respostas mais robustas, merece que haja dignidade sempre. Nós não devemos olhar para o estrangeiro como um inimigo ou como algo que não é, ou seja, ele é um ser humano com ambições e com projetos de vida, mas também temos de ter um escrutínio de quem entra e também de quem sai, porque temos responsabilidades no quadro europeu muito importantes. Francisco, eu normalmente gosto de terminar o episódio com uma pergunta e não poderia ser diferente aqui para ti. Qual o melhor conselho que darias a um jovem de 23 anos? De uma forma muito breve e que seja um conselho que eu olhe para trás daqui a 20 anos e pense, ok, isto realmente fez sentido e eu aplico isto na minha vida. Sim, olha, essa pergunta é difícil porque a nossa diferença de idades, ou a minha diferença de idades para quem tem 23 anos, Certo. não é assim tão grande e não gosto de ser muito paternalista, quer dizer, mas do que posso dizer, eu acho que há dois princípios importantes na vida, há outras condições que não dependem de nós, mas no que dependa de nós, eu acho que trabalharmos e termos empenho naquilo que fazemos é muito importante. E não só ter esse empenho no trabalho, mas trabalharmos em algo que gostamos. Portanto, trabalhar e fazer o que se gosta, acho que podem ser dois bons conselhos para quem, também como eu, ainda tem muito para viver e que está a construir caminho. Acho que isso é muito importante. Depois, tudo o resto, enfim, é preciso ter saúde, mas isso não é um conselho e podemos ter práticas mais saudáveis ou menos, mas há coisas que não dependem de nós. Mas se nós trabalharmos e se fizermos esse trabalho com paixão, porque gostamos do que fazemos, acho que estamos mais próximos do sucesso. E também um apelo, um conselho, de que nunca esqueçamos as nossas origens. Acho que isso é muito importante, de onde viemos, de onde nascemos, isso é determinante para termos um caminho de futuro, porque também nos dá essa humildade, não é? Claro que sim. Não é uma humildade de achar que eu sou sempre mais pequeno do que o outro, é saber o meu tamanho e saber que perante os desafios já tive outras adversidades. Portanto é isso, olha, trabalha no duro, faz o que gostas e ser humilde, que possivelmente as coisas podem correr muito bem. Se não correrem muito bem, também dormes de consciência tranquila porque sabes tentaste. Francisco, olha, obrigado mesmo. Obrigado. Ainda vamos ser colegas lá no Parlamento, não sei porquê, mas tenho... Não, tu tens caminho para fazer e pronto, eu se for lá parar por acaso, mas tu, espero que sim. E se for pela mão do CDS que vais lá parar, ainda tenho mais gosto em poder trabalhar para que tenhas a humildade de nos representar. Então, olha, muito obrigado. E para vocês todos que veem isto, acima de tudo já sabem, sigam o Tens Razão e fiquem para o próximo episódio.